Olá, seja muito bem-vinda a essa aula semanal do Comer com Alegria. E o tema de hoje é quando a alimentação do bebê perde previsibilidade e ele começa a se defender. Então, se você sente que a alimentação do seu bebê ela tá mais tensa, ela tá mais imprevisível ou até mais desgastante do que deveria, essa aula aqui é para você. Eu sou Carol Leivas, sou nutricionista infantil e eu trabalho exclusivamente com bebês em introdução alimentar. E eu conduzo famílias através do acompanhamento de tudo no prato, onde nós organizamos a alimentação do bebê com um diagnóstico individualizado e com uma condução estruturada. E essa é uma aula gratuita que acontece aqui regularmente para mães que querem entender a alimentação do bebê, entender essa alimentação com clareza, com previsibilidade, com método, sem ficar tentando no escuro, tá? Então, essas aulas dessa série Comer com Alegria, elas existem para poder tirar você aí da tentativa no escuro, não é mesmo? E elas servem para te dar clareza, tá? Porque aqui, nas minhas aulas, nas aulas da série Comer com Alegria, você não vai escutar truques, não vai escutar dicas, tá? O que que eu quero é que você consiga entender o sistema, entender o porquê das coisas, certo? E na aula passada, nós falamos sobre a recusa, né, que acontece em muitas casas, com muitos bebês, e eu falei para você que essa recusa, ela não começa no prato, tá? Ela começa quando? Quando a previsibilidade desse sistema se perde. Então, se você não viu essa aula, corre, vai aqui no canal e assiste essa aula sobre a recusa para entender que a recusa ela não começa no prato. Mas hoje, né, o que que eu vou falar aqui com você hoje? Então, hoje a gente vai falar sobre o que que acontece, então, né, quando a alimentação do bebê perde essa previsibilidade. E por que, né, diante disso, ele começa a se defender, tá? Então, quando o bebê ele perde a previsibilidade, ele começa a recusar. Mas por quê? Por que que isso acontece, tá? E por que, né, quando essa previsibilidade ela se rompe, o bebê ele não reage com argumentos, não é mesmo? Ele reage com proteção, tá? E essa proteção, o que que é, né? Ok, então ele perdeu a previsibilidade, ele acaba reagindo como uma proteção. Essa proteção é uma defesa, não é mesmo? Então o bebê ele está se defendendo. E veja que esta defesa do seu bebê, ela não é uma birra, tá? Se alguém já tentou falar isso para você, saiba que não, não é birra, né? A defesa, ela é um mecanismo de proteção, porque o seu bebê ele está se protegendo, porque ele perdeu a previsibilidade, né? Ou ele perdeu durante o processo, se vocês estavam indo bem e de repente ele começou a recusar, então ele perdeu essa previsibilidade durante esse processo, ou até vocês já começaram sem essa previsibilidade. E com isso o bebê, ele perde referência, ele não tem referência. E o corpo dele ativa uma proteção. E quando ele está nesse modo, né, de defesa, de proteção, o que que o seu bebê faz? Ele reduz exposição. Então, isso não só com relação à alimentação, mas se você for lembrar de alguns episódios, pode ser que você lembre que o seu bebê talvez estava em um local onde ele não estava muito seguro, não sabia o que ia acontecer, e o que que ele fez? Ele reduziu a exposição. Ah, ele não pegou determinado brinquedinho, ele não foi direto, com algum amiguinho, né? E isso também acontece na alimentação. Então, ele reduz essa exposição e ele evita experimentar. Então, quando isso acontece, o seu bebê não ativa a curiosidade, né? Por quê? A gente precisa que o seu bebê ele tenha curiosidade.
com aquele prato que você coloca na frente dele. Então, quando você traz um prato com comidinha, com vários alimentos, ou seja, com um alimento, ele precisa é, ativar essa curiosidade para que ele possa, então, começar a pensar em experimentar. Mas quando o seu bebê ele está nesse modo de defesa, ele não consegue, então, ativar esse modo curioso dele e ele fica nesse modo de defesa, tá? Então ele não experimenta. Então o seu bebê, ele não fecha a boca contra você, ele fecha a boca para se proteger, certo? Então vamos pensar numa seguinte situação, tá? Você mora sozinha, você tá à noite, né? Uma noite muito chuvosa, sombria, né? E você tá dentro de casa, já é tarde, e de repente alguém começa a bater na sua porta com muita força, muita força. Você abre ou você tranca? O seu bebê está fazendo exatamente o mesmo. Esse ambiente, quando ele fica imprevisível, ele não abre, ele se fecha, tá? Então, é a mesma coisa que a gente pensar em um solo muito instável, tá? Você está num local de um solo muito estável, você vai caminhar, você vai começar a pisar nesse solo, nesse chão, com bastante segurança, vai sair andando rapidamente, ou você vai pisar com mais cautela, pé por pé, pé por pé. Como você faria, num solo instável? O bebê, ele vai pisando com cautela, né? Pisando na comida com cautela, quando esse chão emocional não é firme, né? Então, o que que eu quero que você reflita, tá? Pense aí, avalie uma refeição. Então, se a gente for pensar hoje, tá? Se o seu bebê ele está nesse modo de recusa, talvez porque ele acabou perdendo essa previsibilidade, ele entrou nesse modo de defesa e ele não consegue comer, tá? Então, se o seu bebê não está comendo, como você diria que está o chão da refeição aí na sua casa? Tá firme ou tá instável? Isso vai te ajudar a entender o seu bebê. Então, faça essa avaliação aí na sua casa e me diga aqui como que tá o chão da refeição. Tá firme ou tá instável? E agora, então, eu falei que o seu bebê ele está no modo de defesa, certo? Então, ele está nesse modo de defesa, ele não consegue se abrir para comer. Então, lembra, não é contra você, não é uma birra, ele não consegue, tá? Mas como que ele entrou nesse modo de defesa? Como que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu? Então, geralmente, começa falando, tá? Aqui de modo geral, porque eu sempre avalio cada bebê para entender por que que ele entrou naquele modo de defesa, tá? Mas geralmente ele começa com um ciclo, né? Então, tem uma mudança de rotina, acaba tendo uma oscilação na condução. Então, hoje foi a mãe, amanhã é a avó, hoje a mãe ofereceu de um jeito, amanhã ela oferece de outro. Começaram expectativas diferentes, expectativas que não foram alcançadas, tá? Esse ambiente começou a ficar cada vez mais tenso, cada vez mais tenso, porque o dia foi passando, os dias foram passando, as semanas foram passando e o seu bebê não come. Então, com isso, esse ambiente começa a ficar muito tenso, não é mesmo? E com isso, existe uma perda da previsibilidade, não só para o seu bebê, mas para você também, para toda a sua família. E com isso, a defesa do seu bebê aparece, né? Então, geralmente, é esse ciclo que acontece que faz com que o seu bebê entre nesse modo de defesa, né?
E muitas vezes também, o que que acontece? Um dia você resolve que você vai insistir. Então você senta o bebê no cadeirão e você já fala para ele: hoje você só vai sair daqui depois que você comer. Não tem opção. Você pode escolher, mas você só vai sair daqui depois que você comer. E aí você insiste, você tenta forçar a colher, você tenta fazer com que ele leve a comida até a boca. Você passou aquele dia tentando, ok. Aí não deu resultado, porque mesmo você insistindo de todas as formas, o bebê não comeu. Aí no outro dia você recua, ok. Então, eu vou oferecer a refeição, vou dar para ele, vou deixar ver o que que ele vai querer. Se ele não quiser, eu vou tirar ele e vou dar um mamar. Aí, no outro dia, você tenta controlar mais. Não, para aí. Não vai tomar tanto mamar, porque tem que comer, tem que estar com fome, tem que comer tantas colheradas, mas não comeu nenhuma, mas não vai tomar mamar. Então você tá controladora, né? Não, eu que tô mandando aqui na situação. Só que você não consegue sustentar. E aí no outro dia você solta. Você solta, você pensa, ai, será que eu dou comida? Ah, não vou dar agora, eu vou dar uma mamar. Aí passa um tempo, você pensa, acho que eu vou oferecer alguma coisa, uma refeição, uma frutinha. Aí você até oferece o bebê. Já vira cara, então tá, então tira. Então veja, essa oscilação, né, ela é lida como uma instabilidade. Então, o seu bebê não consegue ter uma previsibilidade do que vai acontecer. Afinal de contas, cada dia pode estar acontecendo alguma coisa, né? Então, é a mesma situação. Seguinte, te convido a imaginar essa situação. Você foi fazer uma viagem para uma cidade que você, né, gostaria muito de conhecer, alguns pontos turísticos, você chegou nessa cidade, você colocou lá no GPS o ponto turístico tal que você quer conhecer, né? Você está animada, você quer conhecer. E, ok, o GPS dá a rota, mas um minuto depois ele já começa a recalcular a rota. E ele vai recalculando o tempo inteiro. Ele fala: não, agora vire aqui. Não, recalculando. Não, agora por ali. Não, recalculando. É impossível relaxar, não é mesmo? E o bebê, ele precisa de uma rota estável. Você precisa ser o GPS do seu bebê com uma rota estável. Tá? Em muitos acompanhamentos que eu faço, quando a mãe me diz, ah, ele é imprevisível, Carol, não tem jeito, eu não consigo, ele é muito imprevisível. Quase sempre, o sistema também está imprevisível, então as horas, elas variam, a condução, ela muda, a expectativa oscila, né? Por quê? Vai dependendo muito do dia, né? Mesmo que seja só a mãe, tá? Por exemplo, se for só você, nesse caso aqui, não era, né, só a mãe que alimentava o bebê, mas se for só você que alimenta o bebê, pode ser que os horários variem, pode ser que a forma como você conduziu hoje tá diferente da forma como você vai conduzir amanhã. Hoje você tá com uma expectativa mais lá nas alturas, amanhã você já não tá tanto. E o bebê, ele vai respondendo, né? Mas ele vai respondendo com a defesa, né? Lembra que ele entra naquele modo de defesa, porque ele não entende o que está acontecendo. Cada dia acontece uma coisa. E provavelmente você já ouviu de muitos profissionais da área da saúde e também de muitas mães e amigas que os bebês gostam de previsibilidade. Eles gostam de saber o que vai acontecer. Mas não é gostar por gostar. Eles gostam porque a previsibilidade ajuda o bebê a se abrir, a dar oportunidades. Tá? Então, quando nós organizamos essa previsibilidade, o comportamento do bebê muda. Tá? Então,
a mesma coisa, né? A energia na casa começa a piscar, né? A gente já fica, opa, entramos em alerta, né? Será que vai faltar luz? Será que vai voltar? Né? Então, a gente entra num modo de alerta. E o corpo do bebê acaba sendo a mesma coisa. Esse alerta que a gente fica, né? Quando a luz pisca, será que vai ter luz? Será que não vai ter? É a mesma coisa o bebê com as nossas oscilações. Então, ele entra nesse estado de alerta. Então, é dessa forma que o seu bebê ele vai entrando dentro desse ciclo de defesa e que acaba sendo uma recusa, né? Então, hoje, se você pensar como que tá a refeição aí na sua casa, né? Você diria que ela é mais previsível ou é totalmente imprevisível? Como que tá? Faça essa análise, não só do bebê, mas faça essa análise de você, dos demais cuidadores, da rotina. Então, como que está? Está previsível ou não, tá? E aí um ponto importante aqui para trazer é sobre insistir, né? Talvez você já tenha escutado em alguns vídeos eu falando que a gente nunca deve forçar o bebê a comer. Então, nunca devemos forçar o bebê a comer. E a mesma coisa é insistir para o bebê comer. Então, a gente não deve ficar insistindo para o bebê comer. Por quê? Tá? Então, eu quero te trazer aqui essa clareza de por que insistir vai piorar. Eu sei que muitas vezes você escuta de familiares, de pessoas próximas ou até de profissionais da área da saúde que para o seu bebê comer, você precisa insistir um pouquinho mais, deixar ele com fome e insistir mesmo, né? Eu já ouvi de muitas mães que ouviram, né, de profissionais, inclusive, que precisava insistir. Só que quando você fica insistindo, o seu bebê não consegue comer. Porque lembra que ele já está em defesa, né? O seu bebê, então aqui a gente já entendeu que o seu bebê ele está no modo de defesa, ele está no modo de alerta, tá? E essa insistência, né? Não, vai comer, tem que abrir a boca, abre a boca, ou só mais uma colherada. Essa insistência, ela não vai ensinar o seu bebê a comer. Porque se você não sabe ainda, você vai saber agora que um dos objetivos da introdução alimentar é justamente o seu bebê aprender a comer. E ele vai aprender a comer é, durante esses 18 meses, que é o tempo que dura a introdução alimentar, diante de oportunidades, de experiências positivas. Então, pensa, será que ficar insistindo para o bebê comer vai ser uma experiência positiva? Será que ele realmente vai aprender dessa forma? Então, só vai piorar, porque ele vai se proteger cada vez mais, né? E o corpo dele vai pensar, não, como eu preciso me proteger mais, como eu posso evitar, né, essa insistência. Então aí começa aquele bebê que a mãe coloca no cadeirão e o bebê abre a perninha, não quer nem sentar, já chora, já grita, começa, né, naquela luta que a mãe não consegue nem colocar esse bebê no cadeirão. Ou então, quando consegue colocar o bebê no cadeirão, o bebê já tá ali chorando, e aí o bebê vê a comida, ele já bate, ele já empurra a colher, ele já fecha a boca, ele chora, ele se debate, porque ele quer sair dali. Porque as experiências que ele teve ali não foram boas. Então, ele precisa sair dali a todo custo, e é isso que ele vai tentando de diversas formas. Tá? Então, insistir para o seu bebê comer não vai ajudar ele a aprender a comer. Tá? Para ele aprender a comer, o que a gente precisa? Né? Primeiro que ele tenha curiosidade, né? Como eu falei lá no início. Então, quando ele se fecha, é que a gente não conseguiu ativar essa curiosidade dele. Então, a gente precisa que ele tenha curiosidade. E eu sempre falo
é sobre uma escadinha, né? Que o seu bebê ele precisa ir subindo, degrau por degrau, para chegar lá no topo, um bebê que está comendo bem, que está comendo com prazer, que as refeições são um momento de prazer, de conexão, de alegria, que você também está feliz, está tranquila. Então, é, é esse modo que a gente precisa ativar nele, né? Esse modo que o momento da refeição é legal, é prazeroso e que ele vai aprendendo conforme as experiências que ele vai passando, tá? Então, se a gente pensar que insistir não resolve, mas tem certeza mesmo? Então, pensa aqui comigo, tá? Vamos pensar que você tem medo de água, tá? Então, pensa assim: você tem medo de água, você não sabe mergulhar, você não sabe nadar. E aí uma pessoa fala para você, não, mas só um pouquinho. Como que você vai ter medo de água? Você tem que entrar. Olha só essa piscina é segura, a água tá limpa. É só você mergulhar, bate braço, nada, enfim, você vai gostar. É muito bom nadar, é muito bom mergulhar. Mas você fala para essa pessoa, não, fulano, eu tenho medo de água, eu não quero entrar na água. E aí simplesmente a pessoa não aceita e ela te empurra. Ela te empurra para água. Ela fala: não, que bobagem. Quando você entrar na água, você vai ver que é a melhor coisa do mundo, mergulhar, logo você já vai aprender a nadar sozinha. Será que depois que essa pessoa, né, que era uma pessoa que você confiava, né, um amigo próximo, que você gostava muito, será que você, depois dessa experiência, você vai aprender a nadar? Ou você vai aprender a ter mais medo da água, né? Porque, obviamente, que quando ele empurrou você para a água, né? Você tomou muita água. Afinal de contas, você não sabe mergulhar e não sabe nadar. E aí eu pergunto, será que adianta a gente forçar o seu bebê a comer se ele não sabe comer? Será que vai adiantar? Então veja que essa insistência em fazer ele comer é um empurrão emocional. Então ele começa a se proteger cada vez mais. Então é a mesma coisa, você quando chegar perto de uma água, você vai ficar cada vez mais longe e talvez você comece a pensar se você deve ou não confiar naquele seu amigo, não é mesmo? Então, toda vez que você for pensar em insistir um pouquinho mais, lembra da piscina, lembra da água que alguém empurrou você e você não sabia nem nadar, nem mergulhar, certo? Eu tenho certeza que você não vai insistir mais para o seu bebê comer, porque ele precisa aprender a comer, certo? Ah, Carol, tá, mas o que que é aprender a comer, né? Vamos lá, vamos pensar. O que que é aprender a comer? Então, assim, para o seu bebê comer, né? Comer, geralmente, o que que a gente fala? É quando, né, a comida chegou e o bebê engoliu. Então, o que que é comer? Então, para o seu bebê aprender a comer, ele precisa dar vários passos. Então, lembra da escada, ele precisa subir vários degraus dessa escada. Então, o primeiro deles vai ser ele tendo curiosidade sobre esse alimento. O que que é esse alimento que a mamãe colocou aqui para mim no prato? O que que é isso que está vindo nessa colher, que está vindo na minha direção? O que que é isso? Então, ele vai ter essa curiosidade. E aí ele vai fazer, pode fazer dois movimentos, né? Ou ele abre a boquinha, né? Ou então ele pega essa comidinha com a mãozinha dele, e aí ele olha, ele amassa, ele sente, ele cheira, ele bota na boca, ele cospe, ele bota de novo. Isso ele está aprendendo a comer. E aí o tempo vai passando, e ele vai colocando essa comidinha na boca, ele vai abrindo a boca para você, e ele vai aprendendo a mastigar, e aprende a engolir. E aí então ele come, ele aprendeu a comer. Mas ele não aprende a comer todos os alimentos no mesmo dia, no mesmo momento. Então, por isso, a gente precisa ir tendo
várias experiências, né, várias oportunidades diferentes para que ele vá aprendendo com o tempo, tá? A mesma coisa se você decidir, não, então eu vou aprender a nadar. Eu não vou mais ter medo de água. Você vai lá, vai se matricular numa aula, você vai ter um professor e você vai aprender a nadar. Então, você vai ter esse professor, a água também vai ensinando você e você vai aprender a nadar, mas não vai ser na primeira aula, não vai ser na segunda, não vai ser na terceira. Pode ser que alguns dias algum tipo de nado seja mais difícil do que outro, mas você vai seguir no seu empenho que você quer aprender a nadar. Então, tanto você que está conduzindo a introdução alimentar, como os alimentos, eles vão ser os professores do seu bebê, para que o seu bebê possa aprender a comer e aprender a comer variado, amplo, né? Quando a gente oferece diferentes tipos de alimentos, diferentes texturas, a gente está ampliando, tá? Então, lembra que insistir não vai fazer ele comer, tá? E no De Tudo no Prato, quando eu identifico, né? Quando nós identificamos que o bebê ele já está em defesa, né? Então, quando a mãe chega, quando nós começamos o processo de acompanhamento e é feita essa identificação que esse bebê ele está no modo de defesa, então ele está ali totalmente fechado, totalmente fechado. Nós não começamos pelo prato. Primeiro, nós reorganizamos todo o sistema, né, com uma análise individual. Mas tem algo bem importante, né, que eu preciso dizer aqui nessa aula para que você entenda que o ambiente, né, esse ambiente que o seu bebê ele está inserido, esse ambiente ele não é só a rotina, né? O ambiente é a postura, tá? E o bebê, ele não responde exatamente ao que você fala. Ah, meu filho, ah, fulaninho, come a comidinha que a mamãe fez com tanto amor, com tanto carinho. Ah, prova, abre a boquinha. Ele não responde exatamente ao que você fala, mas ele responde à forma como você conduz. Então, por isso, é extremamente importante entender como você está conduzindo. Então, pensa na seguinte situação: você vai viajar de avião, tá? Agora é de avião que a gente vai fazer a nossa viagem. Você vai fazer uma viagem de avião. Você viu o piloto, né? Quando a gente está entrando ali no avião, às vezes o piloto está ali, você viu o piloto e você identificou que o piloto está muito inseguro, né? O avião está perfeito, o avião é lindo, é maravilhoso. Assim como a comida. A comida está perfeita, está cheirosa, está no corte correto, está na textura certa, está ali todos os grupos alimentares. Mas o bebê precisa confiar em quem conduz. Ele precisa confiar em você. E você precisa estar segura para passar a segurança para ele. Então, se você oscila, né, ou se os outros adultos que conduzem essa alimentação oscila, o seu bebê se protege. Talvez o que precise, então, ser reorganizado não é o prato, mas a sua postura. A postura, ela não vai se ajustar por tentativa, ela vai se ajustar por decisão. Então, trazer hoje esse assunto, né? Falar sobre o porquê que o seu bebê ele está nesse modo de defesa, como que ele chegou e por que que insistir não vai resolver, é extremamente importante para que você entenda que a forma como você está conduzindo pode estar ditando o que está acontecendo aí, tá? Então, hoje aqui nessa aula, você entendeu que quando a alimentação ela perde a previsibilidade, o seu bebê ele vai entrar nesse modo de defesa, certo? E a pergunta aqui
ela não é se ele vai comer. A pergunta é: você está pronta para sustentar essa condução? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre quando o leite ele passa a ser a preferência do bebê, tá? E o que que isso vai revelar sobre a segurança, né? O que que essa preferência pelo leite revela na segurança, certo? E se você ainda não está inscrita nessa série de aulas Comer com Alegria, você pode ir lá no meu Instagram, nutri.caroleivas, lá no link da bio, entra lá no link da bio e lá tem um link que é Aulas Gratuitas Comer com Alegria. E aí você se inscreve e você vai receber os links para poder participar ao vivo aqui comigo, tá certo? Até a nossa próxima aula.